Petista é apoiado por Ciro, e deve ser apoiado por Tebet também. Presidente conquistou governadores de SP, Rio de Janeiro e MG. Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Jair Bolsonaro, PL, buscam partidos e políticos depois que a votação do último domingo, 2, levou a corrida presidencial ao segundo turno. 3 dias após a eleição, Bolsonaro fechou um acordo com os governadores dos 3 estados do Sudeste, que têm o maior número de eleitores do país. Lula, por outro lado, obteve o apoio de Fernando Henrique Cardoso e do PDT de Ciro Gomes. Quem apoia Lula? Partidos. PDT. O apoio está condicionado ao envio de Ciro Gomes, PDT, que não foi ao segundo turno da corrida presidencial, a um eventual governo Lula com 3 propostas: plano de quitação da dívida do SPC, plano de renda mínima e educação em tempo integral. O partido anunciou seu apoio a Lula após conversas entre os presidentes da sigla Carlos Lupe, PDT, e Gleice Hoffmann, PT. Ciro, que lançou campanha contra Lula e adotou a estratégia de equiparar o PT a Bolsonaro, apoiou a decisão da sigla, mas apoiou timidamente. Dada a situação, esta é a última saída, disse em um vídeo, sem mencionar Lula. Não estou me candidatando e não aceitarei nenhum cargo futuro no governo. Cidadania. O partido é aliado do PSDB e faz parte da coalizão Simone Tebet, MDB, que apoia Lula. 19 membros da administração estatal estiveram presentes na reunião, onde foi tomada a decisão. Apenas 3 membros se opuseram ao apoio, defendendo a neutralidade. Ninguém defende o apoio a Bolsonaro. Políticos. Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB, anunciou seu apoio a Lula na manhã desta quarta-feira, 5. Na segunda votação, voto na história da luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu o FHC no Twitter. José Serra. O senador PSDB, que perdeu a corrida presidencial de 2002 para Lula e 2010 para Dilma, vai votar no PT nas eleições nacionais e no candidato de Bolsonaro Tarcísio de Freitas, republicano nas eleições do governo. São Paulo. Uma das principais lideranças da história do partido, Serra não conseguiu se eleger deputado federal nas eleições deste ano. Helder Barbalho. Reeleito governador do Pará, Helder foi o candidato proporcionalmente mais votado para o cargo no país no primeiro turno. No PT, um dia antes do suporte. Vamos trabalhar juntos pelo bem do Pará e do Brasil, publicado por Lula. Tasso Gereissati. Outro senador do PSDB, Tasso Gereissati, disse antes de uma reunião com outros parlamentares que defenderia o apoio do partido ao PT. Minha opinião não é necessariamente a do partido, mas temos que ir com Lula. Nesses 4 anos, viu o absurdo do governo Bolsonaro. Em uma reunião posterior, o partido optou pela neutralidade. Simone Tebet. A candidata presidencial do MDB Simone Tebet, que foi derrotada no primeiro turno, anunciou seu voto em Lula. Logo após o anúncio da votação, a senadora disse que não ficaria de fora. O sinal provocou uma briga dentro do partido. Quem apoia Bolsonaro? Romeu Zema. Zema, que foi reeleito governador de Minas Gerais no primeiro turno, anunciou seu apoio à reeleição de Bolsonaro. O político do Novo se manteve neutro em sua campanha vitoriosa em um estado que favoreceu Lula no primeiro turno. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Rodrigo Garcia. O governador de São Paulo lançou uma campanha baseada na polarização e no conflito político. 2 dias depois do primeiro turno, ele ofereceu apoio incondicional às candidaturas de Bolsonaro na presidência e à candidatura de Tarcísio ao governo do estado. A decisão irritou alguns tucanos que criticaram a tomada de decisão individual, sem consultar ativistas. Ratinho Júnior. Após a reeleição de Carlos Massa Ratinho Júnior, PSD, para o governo do Paraná no primeiro turno, ele apoia Bolsonaro. A decisão já era esperada. Por exemplo, durante a pandemia, o político não apoiou os protestos coletivos de governadores que exigiam medidas mais severas do presidente para lidar com a crise sanitária. Duarte Nogueira. Prefeito de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, político do PSDB, apoiou Bolsonaro para presidente e Tarcísio para governo estadual. Os políticos devem ter o seu lado. Apoiei e votei nos meus candidatos no primeiro turno. Agora manifesto meu apoio ao presidente Bolsonaro e ao governador Tarcísio de Freitas, disse. Ele justificou a decisão com o plano de ação anticorrupção. Sérgio Moro.
Moro manifestou seu apoio a Bolsonaro, de cujo governo deixou após saber de uma mudança na Diretoria-Geral da Polícia Federal, então controlada por Maurício Valeixo. Lula não é uma escolha eleitoral porque seu governo se caracteriza pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, vou manifestar meu apoio a Bolsonaro no segundo turno, disse Deltan Dallagnol. O deputado federal mais votado do Paraná nessas eleições, o ex-procurador da Lava Jato, anunciou que votará em Bolsonaro. Vou me opor à candidatura de Lula ou de seu governo, disse em um vídeo postado no Instagram. Devemos unir o centro e a direita no Congresso. Quem falta se posicionar? União Brasil. Líderes partidários não concordam com os rumos do segundo turno. Dirigentes da sigla dizem que a maioria apoia Bolsonaro, mas o apoio ao chefe do executivo enfrenta duas figuras-chave: o presidente do partido Luciano Bivar e o candidato do governo da Bahia e secretário-geral ACM Neto, Ronaldo Caiado. Em meio ao boicote às medidas sanitárias do presidente promovidas durante a pandemia de Covid, Caiado rompeu com Bolsonaro e disse que não respeita as decisões do executivo. Agora ele aguarda a decisão de seu partido União Brasil para se posicionar sobre o segundo turno. Quem declarou neutralidade? PSDB. O partido liberou seus membros após o primeiro turno para apoiar Lula ou Bolsonaro. Em suma, o PT foi apoiado por quadros importantes da sigla como José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Outros tucanos, como o governador de São Paulo Rodrigo Garcia, apoiaram Bolsonaro. MDB. O MDB anunciou a decisão dos partidos de liberar o apoio dos filiados no segundo turno. A legenda diz que o vencedor deve defender intransigentemente a Constituição de 1988 e o Estado Democrático de Direito. João Dória. Eleito para o governo de São Paulo na campanha do Bolso Dória em 2018 e romper com o presidente ao longo do mandato, o empresário anunciou que permanecerá neutro na escolha entre Lula e Bolsonaro e também entre Haddad e Tarcísio. Ele exigiu que Lula e Bolsonaro apresentem suas propostas de governo. Mara Gabrilli. Após o partido liberar os filiados em relação a apoio no segundo turno, Mara Gabrilli, que foi candidata à vice-presidência na chapa de Simone Tebet, MDB, disse que não votará em nenhum dos dois candidatos. Estou com os brasileiros e apoiarei um governo que defender meus ideais como país, inclusão, ciência, combate à corrupção, fome e desigualdade. Serei oposição sensata. Serei sempre construção, escreveu no Twitter. Apoio dos candidatos Lula e Bolsonaro a governadores. Lula inicia o segundo turno da eleição presidencial com o apoio da maioria dos candidatos a governadores que também concorrem em seus estados. Dos 24 candidatos que disputam o segundo turno em 12 estados, 10 apoiam o petista, 9 estão com Bolsonaro, e outros 5 ainda não declararam qual posição devem tomar em 30 de outubro.